Em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, estamos hoje com um especialista, Dr. Miguel Casimiro, e com a diretora do Núcleo Cavernoma Portugal. Vamos falar sobre o cavernoma, uma doença muito específica, aqui com este especialista e com o testemunho de uma pessoa que passou e passa pela doença. Vou então apresentar Carla Alvim. Carla Alvim nasceu em 1971 em Moçambique. É mãe de dois filhos, é licenciada em Relações Públicas e Publicidade, mestre em Economia e Gestão, de Ciência e Tecnologia e tem vários hobbies, desde a bijuteria de autor, hobbies de balé, artesanato, figuração. Sempre gostou de línguas estrangeiras, e então aprendeu inglês, francês, espanhol, italiano e mandarim. Interessantíssimo. Como também gosta de dançar, também fez balé, dança jazz, sapateado, danças de salão. Está aqui muito presente a atividade física, que é muito interessante, e da qual também a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde estimula tanto a parte do movimento e da atividade física. Também foi cuidador informal da sua mãe, com doença de Alzheimer, quase 15 anos. E é a fundadora e diretora-geral do Núcleo Cavernoma Portugal. Muito bem-vinda, doutora Carla Alvim. Passarei então a apresentar o Dr. Miguel Casimiro. Dr. Miguel Casimiro é médico neurocirurgião, português reconhecido pela sua atividade nas áreas da neurocirurgia craniana, neuro-oncologia, cirurgia cerebrovascular e na cirurgia da coluna vertebral. Nasceu em São Miguel, Açores, Bela Ilha, licenciou-se em Medicina em 1994 e a formação especializada que aprofundou com Clinical Fellowship no National Hospital for Neurology and Neurosurgery em Londres, um dos mais prestigiados centros mundiais de neurociências. Também foi neurocirurgião e consultor do Hospital Egas Muniz e exerceu também a função académica na Nova Medical School, no Departamento de Anatomia. Também é membro da British Medical Council e do Congress of Neurological Surgeons americano. Também atualmente colabora, e daí este convite tão especial aqui no Núcleo Cavernoma Portugal, e é presidente do Conselho Científico, promovendo naturalmente a literacia, em saúde médica, a divulgação científica sobre malformações cavernosas do sistema nervoso central. É considerado, o Dr. Miguel Casimiro, um dos pioneiros em Portugal na introdução e desenvolvimento da cirurgia cerebral com o doente acordado, permitindo, nomeadamente, o mapeamento das funções cerebrais operatoriamente. Esta é uma técnica, e vou descrever aqui sucintamente esta técnica que está aqui descrita, permite a remoção segura de tumores cerebrais, malformações cavernosas e outras lesões localizadas em áreas eloquentes do cérebro, preservando funções críticas como a linguagem, a motricidade e outras funções cognitivas superiores. Também introduziu em Portugal, e é formador internacional, da técnica de tratamento cirúrgico de tumores cerebrais, recorrendo à técnica da fluorescência intraoperatória. No campo do tratamento e patologia da coluna vertebral, tem sido um dos principais defensores e responsáveis pela introdução de técnicas inovadoras endoscópicas e cirurgicamente minimamente invasivas. Tem uma enorme atividade científica, académica. É de facto um enorme prazer tê-lo aqui, Dr. Miguel Casimiro, neste webinar da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. E passando já para o que nos traz aqui, vamos falar sobre o cavernoma, e eu gostaria que explicasse o que é isto, o cavernoma. Olá, muito obrigado antes de mais pelo convite, é mesmo com muito gosto que estou aqui, na tentativa de, enfim, contribuir um bocadinho para a literacia nestas áreas, que tão importante é, principalmente nos tempos de hoje. Bom, o cavernoma, também conhecido por malformação cavernosa, no fundo é um conjunto de vasos, de artérias, veias, na realidade são vasos microscópicos, não é? Chamados sinusoides, capilares, que formam uma espécie de um novelo, uma ilha de estrutura
hemorrágica no interior do sistema nervoso central. Portanto, é um pequeno tumor, no fundo, um tumor de vasos no interior do sistema nervoso central. Não é um tumor no sentido de crescimento ou no sentido oncológico, portanto, não é uma situação maligna, não é um tumor nesse sentido, é um tumor no sentido que ocupa espaço e que, pela sua presença no sistema nervoso central, pode condicionar doença de duas maneiras, ou irritando o sistema nervoso na região onde está, e, portanto, isso pode condicionar alterações na linguagem, se estiver numa zona de linguagem, pode condicionar alterações da sensibilidade, se estiver numa zona que controla a sensibilidade do corpo, pode condicionar, inclusive, epilepsia, ou pode condicionar sinais e sintomas relacionados com o risco maior que eles têm, que é um risco de hemorragia. E quando sangram, temos no fundo um AVC hemorrágico, um hematoma dentro do sistema nervoso central, que aí sim pode ser às vezes catastrófico. É Uh, uma, é uma Doutor Miguel, doença, apesar de tudo. Sim, desculpe. se nos pudesse dizer onde se localiza, pode-se localizar em qualquer parte do corpo, no cérebro? Ele localiza-se no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, onde temos as nossas funções superiores, no cerebelo, um órgão mais dedicado ao equilíbrio e à coordenação, mas também na própria medula espinhal, ou seja, ao longo da coluna vertebral. Portanto, todos os componentes do sistema nervoso central podem ser afetados por esta doença. Muito bem. É uma doença que, apesar de tudo, a manifestação é rara. Apesar de poder haver uma prevalência relativamente grande na população, estamos a falar de mais ou menos, em alguns estudos, um em cada 200 indivíduos pode ter pequenas malformações cavernosas. A verdade é que a manifestação é rara. Estamos a falar de uma manifestação de menos de 1% por 100 mil habitantes. A manifestação por déficit neurológico ou a tal hemorragia. Uhum. E esta manifestação rara, e agora passando à Carla Alvim, diretora do Núcleo Cavernoma Portugal, e que foi doente e que é doente do cavernoma, que sintomas é que foi sentindo antes da detecção da doença, antes do diagnóstico? Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Portanto, antes do diagnóstico, 1 ano e meio, pelo menos, eu comecei a ter sintomas. Eu diria até quase 2 anos. Comecei a ter sintomas que não reconhecia como meus. Sintomas esses que foram irritabilidade fácil, até chegava aos gritos, choro fácil, comecei a responder torto às pessoas, coisa que eu era ao contrário. E estes foram os três principais que me levaram ao médico de família. Ao fim de mais ou menos 6 meses de estar a sentir, porque estava na expectância de eles passarem ou diminuírem de intensidade. E, portanto, cheguei ao médico de família e com estes sintomas ele diagnosticou-me como um esgotamento nervoso, tendo em conta também a minha altura no trabalho e tendo em conta a altura de estar a tomar conta da minha mãe. Portanto, o trabalho estressante e a mãe, tal como já dito, com Alzheimer em casa. E pronto, fui medicada para depressão, ansiedade, enfim, para esgotamento nervoso. Basicamente foram os ansiolíticos e os depressivos. Um depressivo muito leve e antidepressivo também muito leves. Comecei logo a sentir melhorias ao fim de uma semana. Fiquei realmente melhor, não fiquei totalmente bem, mas melhorei os sintomas. E ele disse: volta daqui a 1 ano para ver como está e para saber se fazemos desmame, se continuamos ou retiramos para continuar a vida sem medicação. Eis não quando, isto é engraçado que a ironia da vida que a consulta foi no dia 18 de novembro de 2018. No dia 16 de novembro de 2019, o meu filho faz 20 anos
jantamos os 4 em casa, eu e o meu marido, que eu esqueci-me da biografia de dizer que sou casada, e o meu marido e os meus 2 filhos, jantámos juntos e à meia-noite cada qual foi para o seu quarto dormir. No dia seguinte, domingo, dia 17 de novembro de 2019, meia hora da minha vida, o meu marido e os meus filhos contam-me. Porquê? O meu marido estava acordado, diz que eu acordo, digo qualquer coisa entremelado que ele não percebeu o que eu disse, ficou atento. Levantei-me na cama e dirigi-me à casa de banho, que é dentro do nosso quarto. Entrei e, passado um bocado, houve um barulho grande. Salta da cama, vai ver o que se passa comigo, abre a porta e então o meu corpo continua a cair até que a minha cabeça cai no chão da casa de banho. Diz ele que momentaneamente achou que eu estava morta, porque eu estava hirta e gelada. Grita para a filha, chama o 112, grita para o filho, vem ajudar o pai. Quando eu volto a mim, cerca de meia hora depois, costumo dizer na brincadeira, tinha uma rave dentro do meu quarto. Tinha marido e filhos, tinha uma equipa de bombeiros, uma equipa do INEM, a fazer-me aquelas perguntas todas, como é que se chama, não sei o que, nananã, e diz, pronto, agora vai para a ambulância para ir para o hospital porque bateu com a cabeça no chão. E eu, está bem. Hospital, quando chego, bati a cabeça no chão, tac. Tac, revelam 4 massas. 4 massas. Para descobrirem, eu tive que ficar internada ao ponto de só sair lá depois, cerca de 2 meses depois. 2 meses depois, porque primeiro tinham que identificar o que era, porque depois fizeram perguntas das minhas questões clínicas de saúde. E, portanto, chego à conclusão que essas 4 metástases, ou melhor, 4 massas, poderiam ser 4 metástases de um cancro maligno, alguns no corpo. Fico internada, na primeira semana, faço 28 exames. Mentira, 29. 28 para tudo quanto é ecografias e taxes e todos os órgãos. Claro. Ou seja, permita-me só fazer aqui só uma breve pausa, só para compreender que o diagnóstico não foi imediato, o diagnóstico demorou. E agora, se calhar, perguntava aqui ao Dr. Miguel Casimiro se realmente isto é normal, haver um diagnóstico tão tardio e porquê a razão de não haver um diagnóstico mais eficaz desta doença. Realmente, às vezes, o problema do diagnóstico é que estes cavernomas são, na maior parte das vezes, completamente assintomáticos. E se não estiverem nas tais ditas zonas eloquentes do cérebro, ou seja, nas zonas que afetam diretamente uma função muito óbvia, como a força ou a linguagem, estes cavernomas vão passando despercebidos e podem até ter, enfim, manifestações menos diretas, que podem ser interpretadas como depressões, alterações cognitivas, deterioração da memória, alterações do comportamento que não têm uma explicação óbvia ou são interpretadas como alterações até do foro psiquiátrico ou comportamental e, na realidade, são problemas estruturais e orgânicos do próprio cérebro. O diagnóstico só se faz com uma ressonância magnética e, portanto, se nós não fizermos esse exame, ou por TAC, às vezes, por TAC também se conseguem ver, portanto, só um exame direcionado ao cérebro que consegue identificar o problema, mas identifica muitas vezes uma massa, como aqui ouvimos falar, uma massa cuja etiologia só com uma ressonância magnética pode ser caracterizada completamente e, portanto, é a ressonância que hoje em dia faz o diagnóstico da doença. E qual é o tratamento?
Imediatamente, qual é o É, tratamento? é assim, o tratamento depende um bocadinho. Portanto, qual é que é o risco maior desta doença? É uma hemorragia que ela acabou por ter. Ela acabou por ter uma hemorragia. Portanto, a hemorragia é a consequência mais complicada e quando temos uma hemorragia, muitas vezes o tratamento faz nessa altura. Ou seja, tratamos o hematoma, a hemorragia que comprime o cérebro normal e ao mesmo tempo tratamos a sua causa, que é o cavernoma. E quando assim é, pronto, resolvemos logo dois em um, entre aspas. O problema é que quando nós tratamos o cavernoma e ele está numa zona eloquente, não sangrou, temos alterações clínicas, temos como, por exemplo, epilepsia, mas somos colocados perante o dilema: vale a pena operar, não vale a pena operar, sabendo que nem todos estes cavernomas sangram, nem todos acabam por desencadear um AVC. Temos que fazer aqui uma avaliação de custo-benefício, porque a própria cirurgia, que é a única forma que temos hoje em dia de realmente tratar o cavernoma, implica uma craniotomia e uma evasão cerebral, muitas vezes em zonas muito sensíveis, e portanto temos que ponderar sempre o custo-benefício do tratamento. O risco de uma hemorragia é pequeno, existem fatores que aumentam essa probabilidade e, portanto, nós temos que fazer uma análise basicamente de probabilidades e saber se até que ponto vale a pena fazer o tratamento ou não destas situações. Na maioria das vezes, não é necessário tratar, vamos vigiando. Uhum. E é este o caso e foi o seu caso, não é, Carla, que acabou por ser operada, não é? E acabou por também manter outros cavernomas, não é? Entre a consequência e a causa, não é? Qual foi este processo? A partir de que momento é que houve a decisão de ser operado e o que é que se passou entretanto? Portanto, depois de fazer esses 28 exames ecográficos e TAGs e afins, chegou à conclusão que tinha que fazer o PET e fazer o PET. No PET, tem certeza que não é nada maligno. Curiosidade, perguntam-me se eu sabia que tinha só um rim. Outra curiosidade, perguntam-me se eu sabia que tinha um pâncreas atrofiado. Tenho só um terço da dimensão dita normal. No PET, eles percebem que eu tenho que ser operada, não só pelo PET, também porque eu, no tempo de espera, quando eles dizem, pronto, decidem que eu tenho que ser operada, no tempo de espera, diz o meu marido que eu comecei a perder faculdades. Eu já não falava, eu já não via, eu já não ouvia, eu já não me levantava da cama. E então, nessa altura, sempre a perguntar à equipa quando é que eu era ser operada. Tem lista de espera, lista de espera. Quando eu começo a perder estas faculdades todas, ele insurge-se e vai falar com o diretor clínico. O diretor clínico não tinha conhecimento da minha situação, nem da minha existência enquanto doente, e diz à equipa médica: vocês amanhã estão a operar a Carla às 7 da manhã e não às 18, como é habitual. Assim foi. 19 de dezembro de 2019, eu sou operada. Sou operada, retiram 3 cavernomas dos 4. Retiram o que tinha sangrado, que provocou aquela queda na casa de banho, que eu esqueci-me de dizer que foi um ataque epilético, uma convulsão e um desmaio em simultâneo. Disseram-me depois os médicos. E pronto, quem estava comigo naquele dia. Depois, eu entro em coma natural, depois de ser operada a cabeça, depois de tirar os 3 cavernomas, o quarto fica porque a equipa diz ao meu marido: dada a localização difícil, o melhor será, e uma vez que ele ainda é pequenino, comparativamente com os outros, vamos mantê-lo e vamos vigiando. Porque se pudermos tirar agora, ela pode ficar sem dar para o resto da vida, porque está uma localização difícil. Entra em coma natural e eles percebem que têm que me operar de urgência 24 horas depois, dia 20 de dezembro. Assim acontece. No coma, eu vi a luz ao fundo do túnel e senti aquela força que nos quer levar para cima. Operam de urgência. Durante
No final, na visita da noite, diz ao meu marido e aos meus filhos, que era quando eles iam sempre, despeçam-se dela. Não sabemos se ela consegue sobreviver à noite até ser operada de manhã. Contaram-me eles depois, claro. Sou operada e então aí salvo uma vida. Porquê? Porque aspira o sangue que não tinha ficado a olho nu na operação quando retiraram os cavernomas. E assim eu começo realmente a recuperar. E pronto, dia 30 de dezembro, saio do hospital porque já tinha passado o Natal e não queria que eu passasse o Ano Novo também em casa. Já É tinha tirado os pontos. é um grande desafio, não é? É um grande desafio. Uma pessoa com E uma aí vida depois começou normal, uma maratona grande. com altos e baixos, com momentos mais felizes, Sim, outros momentos menos felizes, mas deve ter sido uma grande foram luta. 2 anos de terapias, porque eu saí bebê do hospital. Bebê, fralda, não comia sozinha, mal andava, mal falava. É. E portanto foram dois Doutor anos Miguel de Casimiro, terapia. os cuidados aqui são muito importantes, não é? Os cuidados, que cuidados é que... E também a participação também da família ou dos cuidadores, não é? Sim, Sim, são sempre situações muito complexas porque estes insultos sobre o sistema nervoso central deixam déficits muitas vezes incapacitantes. Felizmente sabemos que muitos destas sequelas recuperam com o tempo e com a fisioterapia e o trabalho, pronto, prolongado, mas são sempre readaptações lentas que implicam realmente um apoio institucional e familiar e um reequacionar muito grande dos objetivos de vida daquela pessoa que muitas vezes tem que repensar as suas atividades e aprender a viver às vezes com algumas limitações que vão ficar. Daí aqui o dramatismo destas doenças do sistema nervoso e o drama que se põe ao médico, ou à equipa médica que se depara com o cavernoma e ao próprio doente que, não tendo esta hemorragia, sabe que há o risco de ter que passar por tudo isto, tendo esse cavernoma que nunca sangrou, mas que tem o risco de um dia sangrar. Este drama, muitas vezes, de saber que tem uma doença potencialmente incapacitante, e saber que muitas vezes as equipas optam por não tratar, às vezes é complicado e os doentes muitas vezes arrastam uma ansiedade permanente pelo simples facto de saber que têm um cavernoma na cabeça. Temos Tem havido evolução em termos de investigação e de novas técnicas para esta doença? Sabe-se que grande parte destes cavernomas têm um fundo genético, existe um conjunto de genes que nós já identificamos e que, através de alguns aconselhamentos genéticos, numa percentagem de doentes conseguimos, enfim, ter alguma atuação, mas mais numa perspectiva de aconselhamento familiar, aconselhamento genético em termos de gestão da família. Quando já temos o cavernoma, a evolução tem sido no desenvolvimento de formas de tratamento cirúrgico cada vez menos invasivas e cada vez mais seguras. Porque não esquecer que uma craniotomia tem sempre um risco, é uma violação do sistema nervoso central, portanto a cirurgia é uma violação do sistema nervoso central, com algum risco de também ela própria condicionar algumas sequelas, nem que sejam transitórias, e felizmente são transitórias, mas tem-se desenvolvido cada vez técnicas mais sofisticadas que permitam fazer estas invasões com a menos dano possível. Daí, por exemplo, a importância das tais cirurgias acordadas e do mapeamento cerebral intraoperatório, que são técnicas relativamente recentes, mas que hoje em dia são globalmente aplicadas já. E, por exemplo, o aconselhamento para a atividade física, para a alimentação, que particularidades? A pessoa pode fazer atividade física depois? Pode. A ideia é que tenham uma vida absolutamente normal. E a verdade é que se há uma mensagem a passar é isto. O cavernoma não é sinal de agora um condicionamento para as atividades do dia a dia. Pelo contrário, devemos ter atividades normais e as atividades que sempre ouvimos falar, que são promotoras de saúde, como o exercício, uma boa alimentação, o não fumar, por exemplo, o controle das tensões arteriais e dos fatores de risco que ouvimos falar todos os dias, são aqui também, mais uma vez, fundamentais.
Portanto, a cessação tabágica, se fumamos, a moderação do consumo do álcool, o controle da tensão arterial, são tudo fatores muito importantes se quisermos reduzir o risco realmente deste cavernoma se transformar numa verdadeira doença. Estamos quase no final. Eu queria ouvir a Carla. O que é que tem feito pela sua saúde, Carla? Muitas coisas, Hum, tanto físicas, atividade física, como atividades intelectuais. E físicas faço um balé clássico, adaptado, porque já consigo fazer como fazia antes. Faço remo, remo máquina, não no mar. Faço ginásio, máquinas. Faço ginástica. Faço, está-me a faltar, o pilates, adaptado, também é coisa que eu não consigo fazer, alguns exercícios, mas aí as pessoas contornam. E falta-me um, falta-me um. Dança Super, integrativa. muito bem, muito bem. Isto é ao Atividade nível físico. cognitiva, atividade E gosto de física. andar. Não ando tanto quanto gostaria. Ao nível de cognitivo, além de ter o núcleo cavernoma Portugal, que puxa muito pelos neurónios, entrei num programa aqui de Oeiras e, portanto, lá está, como eu gosto das línguas, voltei o inglês, o francês, o italiano e o espanhol. O mandarim eles não têm. Tenho jogos de memória, tenho expressão dramática, tenho encontro de ideias, história. Bom, tem uma hum, riqueza de intervenções tão boas. Estamos quase a terminar. Gostava que o Dr. Miguel Casimiro dissesse uma ideia para ficar aqui registada sobre este tema, e depois também terminava também com a Carla Alvim, também uma ideia para deixarmos aqui registados para a sociedade Se me portuguesa. permitir, eu vou deixar duas ideias. A primeira ideia é que a Vernoma não é uma sentença de sequelas, de problemas neurológicos graves. Felizmente, o cavernoma é uma doença cujas complicações são raras. Pronto. E, portanto, é perfeitamente normal, possível ter uma vida plena, sem limitações, tendo o cavernoma. Pronto, esta é a primeira ideia, porque vejo muitas vezes doentes muito ansiosos quando têm esse diagnóstico e é preciso desmistificar esta parte. Depois, outra coisa diferente é depois de uma hemorragia. Se realmente tivemos o azar, se tivemos dentro daquela pequena probabilidade de casos em que houve mesmo uma hemorragia, confiar na equipa médica, porque felizmente em Portugal temos bons centros que resolvem aquilo que é possível resolver, fazer cirurgia, tratar cirurgicamente os cavernomas. Temos amplos centros com muitos bons colegas que resolvem o problema. E depois, o mais importante é perceber que vão ter que passar por dificuldades, é um desafio de recuperação e é aqui que eu acho que o núcleo cavernoma pode ter aqui algum papel, porque as pessoas sentem-se às vezes sozinhas ou na ansiedade quando têm o diagnóstico ou com as dificuldades após uma hemorragia e o apoio da família, o apoio, enfim, das instituições médicas que às vezes não estão tão dirigidas para estes apoios mais terciários. E o apoio de sociedades ou de associações de próprios doentes ou de familiares de doentes que estão muito sensibilizados para o tema são fundamentais. Portanto, a doença em si não é um drama, as consequências às vezes podem ser mais complicadas e é fundamental que a própria sociedade se organize para ajudar a colmatar estes problemas e as dificuldades que os doentes têm, porque o resultado, apesar de tudo, é bom e é possível ter uma boa adaptação, como a Carla tem e muitos outros Muito doentes. bem. E estes webinars e esta forma de divulgação também são boas para partilhar também com as pessoas e por isso, Carla Alvim, deixava-nos aqui também umas palavrinhas num breve minuto, se faz favor. sim, cavernoma pode ser desafiante quando ficamos com mais lesões. Mas felizmente a maioria
como disse o doutor, não é? Duas pessoas que eu conheço em Portugal, eu sou das que estou pior. E somos pá, um ou dois, dos 50 aproximadamente. Portanto, estas são boas notícias. Outra boa notícia que eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, o doutor disse que o melhor é ser operado, é tirar o cavernoma. Eu disse, sim, essa é a boa notícia, porque neste momento é o único tratamento que existe. Os que são operáveis é uma ótima notícia. É sinal que eles saem e deixamos de ter sintomas e a vida continua igual. E a vida continua. Muito bem, terminamos aqui este webinar sobre cavernoma. É um grande prazer estar aqui convosco. Em breve será disponibilizado. Muito obrigada aos dois, em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, e até breve. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.